Olá, eu sou o professor Álvaro Crovador, coordenador dos cursos de pós-graduação em Matemática e Física aqui da Uninter. E hoje, no programa nosso Por Dentro da Pós, nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre multiversos e simulações. Tem bastante filmes que nós assistimos por aí, que é para quem gosta de gibi, muitos desenhos, filmes da Marvel, DC Comics, sempre falam sobre multiversos. Então, a nossa discussão hoje, apesar de ser um fundamento da física que possa explicar isso, nós vamos apenas filosofar com vocês. Será que existem mesmo multiversos e simulações? E se existem, quais são essas implicações para o nosso mundo real? Então eu trouxe aqui minha colega que se formou comigo em física também, Fernanda Estenes do Nascimento. Ela é formada em física, mestre e doutora em educação. E vamos bater um pouquinho de papo. Obrigado, Fernanda, por estar aqui conosco. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você nessa tarde. Então, a gente vai iniciar a nossa conversa aí sobre multiverso e simulações. Vivemos num mundo real? Então, a gente vai começar com o mito da caverna, de Platão. E o professor Álvaro vai explicar um pouquinho melhor aí para a gente o que é esse mito. Por que nós escolhemos, Fernanda, falar sobre o mito da caverna? O que era o mito da caverna lá da obra A República do Platão? Pessoas que sempre viveram dentro de uma caverna, tinham um fogo atrás delas e uma parede na frente. Então, tudo que acontecia no mundo real, pessoas passando, tudo que se acontecia, através da projeção daquele fogo, elas viam aquelas sombras na parede e, para elas, aquilo era o mundo real. E, hoje, será que esse é o único mundo real? Porque o que acontece no mito da caverna? Uma daquelas pessoas resolve sair e ela vai para o mundo real, fora daquela caverna, e ela entende, então, que aquilo que eles viam não era somente aquilo que existia. E aí, claro, ela volta para tentar convencer os demais, ela não consegue convencer. Mas, vejam, nesse mito ele já diz, vocês estão vivendo num mundo que não é real. Existe algo lá fora. Então, será que o nosso mundo, fazendo uma paródia aqui com o mito da caverna, será que nós estamos vivendo no mundo real? Será que isso aqui não é também somente uma projeção? Então é com esse embasamento filosófico que nós queremos começar essa conversa. Tá. Ele também, ele associava essas sombras com medo, Porque imagine, ele estava aprisionado ali dentro da caverna e quando ele sai e se depara com esse mundo, ele começa a ver o quê? Ele começa a ver ele começa a ver cores, ele começa a ver uma realidade que antes ele estava ali só isolado dentro da caverna dele, A gente pode pensar também e falar sobre o geocentrismo da Terra como o centro do universo aí. Esse era um medo que todo mundo tem. É um medo que todo mundo tem do desconhecido. Eles estavam ali no mundinho deles muito tranquilos. A partir do momento que ele sai e ele vê que tem outras coisas, isso gera um desconforto. Tudo aquilo, para mim, que não é do meu dia a dia, do meu cotidiano, gera um desconforto. Então, como você falou do geocentrismo, os primeiros filósofos gregos, lá, Tales de Mileto, começou lá em 620 a.C., mais ou menos, depois tiveram outros filósofos, para eles, o que era o mundo? Era somente a Terra. Uma Terra plana ainda, não vamos nem falar de terraplanismo, era a Terra plana. E a Terra era o centro do universo, era o mundo conhecido para eles. Isso nós estamos falando de 600 a.C. Vão se passar séculos e séculos, alguns vão fazer umas teorias de que a Terra é redonda, de que a Terra não é o centro, mas o pensamento... Essa teoria ela perpetuou por muitos e muitos anos, Esse pensamento vai perpetuar, Os que tentaram tirar isso aí antes foram esquecidos, falaram, não, isso aí não é assim que funciona. Então, Terra plana e Terra centro do universo vai perpetuar até 1400, 1500. Quando surge, então, Giordano Bruno, lá em 1400 e pouco, depois Nicolau Copérnico, com a teoria do heliocentrismo, já em 1500. Giordano Bruno foi queimado na fogueira por dizer que a Terra era o centro do universo. A Terra não era o centro do universo, era o Sol. Aí Nicolau Copérnico propõe sua teoria, e alguns anos mais tarde, 1650, por aí, Galileu, ele pega um instrumento óptico que ele conheceu, aprimora ele, e começa a descobrir que os outros planetas, que na verdade naquela época eram chamados de planetas porque eram astros errantes, tipo Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, na verdade eles não eram perfeitos como se dizia. Então, corroborou com a ideia de Copérnico.
Ó, realmente, o Sol, então, passa a ser o centro do universo, a Terra é apenas um planeta que gira em torno do Sol e existem outros planetas similares à Terra. Então, você vê, já não temos mais um único mundo, temos outros mundos. E isso aí nós levamos quase 2.000 anos para chegar ali, né? Graças a um instrumento óptico que o Galileu aprimorou, né? Isso é uma coisa interessante a gente falar, porque muita gente acha que o Galileu inventou a luneta ou o telescópio. Ele não inventou, né? Ele aprimorou. Ele foi adaptando até ele chegar no modelo que... Isso. A grande sacada do Galileu foi virar a luneta para cima, para os astros e observar. Que até então era usado só para a Terra. Né? Sim. Tá? Então, eram 2.000 anos que a gente acreditava que existia um único mundo. E aí começou a ver que existiam outros mundos. Depois a gente pode avançar lá para o Hubble. Isso. Com o telescópio já, né, que hoje o telescópio famoso leva o nome dele, mas o Hubble foi um astrônomo que ele começou a olhar outras estrelas e ele identificou, opa, essa estrela aqui não é uma estrela, isso aqui é uma galáxia igual a nossa. E várias outras. Então, nós tínhamos o nosso sistema solar com vários planetas, nós tínhamos a nossa galáxia, várias outras galáxias, a nossa, que é a Via Láctea, várias outras galáxias similares à nossa. Então, quantos mundos podem existir? Então, isso foi evoluindo. Hoje, o telescópio Kepler já identificou mais de 4.000 planetas, né? Muitos deles na zona habitável, que é a zona que nós dizemos onde a Terra circunda o Sol, que é a zona habitável, mas habitável para quê? Para a vida como nós conhecemos. Né? Temperatura média de 15 graus, pode ter água. Né? Então, essas são algumas condições que nós precisamos para ter vida da forma que nós conhecemos. Então, se veja a evolução. Falamos da caverna de Platão, onde eles só achavam que as sombras eram o mundo. 600 anos de Cristo, a Terra era o único mundo conhecido. Galileu mostra que existem outros planetas similares à Terra. E hoje, cada vez mais, a gente descobre outros planetas. E isso nos leva a essa reflexão, né? Será que, então, existem multiversos, existem simulações, essas outras coisas? Então, uma tecnologia que foi avançando em decorrer aí de alguns anos. Então, para pensar nisso, né, em relação ao nosso mundo, será que o que vivemos é a realidade ou apenas uma versão dela? Ou uma simulação? Bom, e tem um filósofo chamado Nick Bostrom, ele propôs 3 teorias que a gente poderia viver numa simulação. Né? Quais seriam elas aí, Fernando? Me ajuda aí, que eu não lembro. Ele vai propor 3 cenários, né? A primeira é civilizações avançadas não atingem a capacidade tecnológica necessária para simular realidades complexas. Por exemplo, nós terráqueos. Mas será que a gente não consegue mesmo? A gente já tem... A gente consegue fazer pequenas simulações em computadores. Veja, nós falamos agora há pouco da evolução da Terra para a descoberta de vários planetas. 600 anos de Cristo, 1500, 1600 com Galileu Galilei. Então já deu 2.200 anos para a gente conseguir identificar que planetas eram similares à Terra. 2.200 anos para chegar nisso. O Kepler, o telescópio Kepler, já identificou mais de 4.000 planetas semelhantes, né, que existem circundando na nossa galáxia. E o que mais vão descobrir também, né? Então, no decorrer pois é, mas do você tempo. Veja, e isso, a evolução tecnológica tá num patamar ascendente. Então, talvez hoje nós não tenhamos essa tecnologia extraterrestre, se existem. Talvez ainda não tenha, mas pode ser que venham a ter. Então, o segundo cenário que ele propõe, essas civilizações poderiam criar simulações, mas optam por não fazer isso. Isso poderia ocorrer por razões éticas ou falta de interesse em criar simulações de mundos conscientes. Então, isso ele está dizendo então, que não existiriam simulações por questão ética dessas civilizações. Aí a gente podia pensar aqui na Terra. Vamos usar o que a gente conhece, né? Sim. Não podemos falar do que nós não conhecemos, vamos falar do que a gente conhece. Estamos em 2025. 40 anos atrás, como que eram feitos cremes para cabelo, cremes para o rosto, tudo com experimento com animais, né? Que eram mortos, sacrificados, à torta e à direita, e não existia legislação nenhuma, e ninguém pensava nisso e ninguém ligava. Que protegia, né? Exato. Hoje nós temos toda uma legislação ética, até mesmo para animais de teste, até mesmo para gerar vacina. Então, se vejam, a civilização humana está muito longe de ser uma civilização tecnicamente ética, né? Senão não teríamos essas guerras que nós vemos aí, à torta e à direita, gente matando gente, roubo, essas coisas. Mas estamos evoluindo.
Então, se nós já estamos pensando em que não podemos usar animais para fazer esse tipo de teste, quanto mais seres humanos. Então, uma civilização, teoricamente, super avançada, deveria pensar assim. Então, esse é um ponto que ele diz que não deveria ter simulações. E o terceiro é: estamos vivendo de fato em uma simulação? Se a tecnologia avançada permitir a criação de muitas simulações, seria estatisticamente mais provável que estivéssemos vivendo em uma delas do que no mundo base, a realidade original. Hoje, todo mundo tem um computador em casa. Muitos sabem programar. Cada um faz o seu programa. Vou fazer um programa para isso, um programa para aquilo. Vamos supor que nós tivéssemos supercomputadores maravilhosos, lindos, superpotentes, programadores, nós fôssemos programadores. Eu crio uma simulação para fazer meu teste, você cria a sua, cada um cria a sua simulação. Existiriam milhares, milhões de simulações. Então, milhões de simulações, um mundo real. Qual é a probabilidade de nós estarmos no mundo real? Um por 1 milhão, 1 por 1 bilhão. Né? Então, é isso que ele quer dizer. Então, se existissem muitas simulações, a probabilidade é de estarmos realmente numa dessas simulações, vivendo numa delas. E mesmo parte de uma simulação, né? Quem seria esse programador? Qual seria o objetivo disso, né? Porque existem alguns... Essa é a questão filosófica, né? Por que o programador vai fazer isso? Existem argumentos a favor e contra a existência dessas simulações, né? Bom, tem vários contra. Um deles é o Simon Laplace, ele fez a proposta do... Como é que é? O demônio de Laplace. Demônio de Laplace. Demônio de Laplace. Ele falava sobre o demônio de Laplace, que seria o quê? Uma máquina, um ser capaz de conhecer todas as partículas do universo, o seu estado daquela partícula, e estudamos física lá. Então, a gente sabe equações do movimento, equações da reta, que regem as leis da física. Se eu conheço todas as posições de um objeto, eu sei onde ele vai estar em qualquer tempo que você queira me perguntar. Um código, né? Um código. É um código de programação. É um código-fonte, é uma equação. Nós vamos saber onde ele vai estar. O problema do demônio de Laplace, e por isso ele chamou de demônio, porque teria que ser um ser, um computador tão poderoso que ele teria que ter a informação de todas as partículas do universo no seu estado atual. E aí sim, se eu sei todas as posições aqui, eu sei o que aconteceu antes e eu sei o que acontece depois. Só que aí nós temos uma implicação da física quântica. Que a física quântica ela diz para nós que nós não podemos conhecer uma partícula quântica, ela tem duas situações. Ou eu sei a velocidade dela, ou eu sei a posição. Se eu sei a velocidade, eu não consigo medir a posição. Se eu sei a posição, eu não consigo medir a velocidade. Então, isso vai em contradição com a teoria quântica. Então, isso é uma das questões, dois problemas do demônio de Laplace não existir. É a capacidade dele de processar informação e a mecânica quântica que me diz que de uma partícula quântica ou eu sei a posição dela e não sei a velocidade, ou eu sei a velocidade e não sei a posição. Então, isso inviabiliza o demônio de Laplace. E os argumentos a favor dessas simulações? Bom, que a gente pode pensar ali na evolução tecnológica, né? Isso. Então, nós pensamos aí, então, o demônio de Laplace tinha que ser esse supercomputador que teria que ter todo esse conhecimento. Pode ser que nós chegamos lá, num supercomputador desse. Se nós fizermos, por exemplo, a comparação com um computador comum que nós temos em casa hoje, aí, né? Como é que é? Um 7, um Intel 7, um Intel 9, um Intel 5. O último supercomputador lançado aí, que é o El Capitan, ele é capaz, é 1 milhão de vezes mais rápido, não é mais rápido, capacidade de processamento maior do que um Intel 5, um Intel 7. Então, você veja, é 1 milhão de vezes. Isso nós estamos falando de um computador de geração atual. O primeiro computador criado mesmo, né, eletronicamente, foi o ENIAC, que foi projetado lá para a Segunda Guerra Mundial para fazer cálculo balístico. Começou a sua construção em 1943, foi concluído somente em 1946. Se compararmos o ENIAC com o El Capitan é 10 a 15 vezes mais rápido do que o ENIAC. E isso nós estamos falando de 1946 para 2025. Vai dar aí 80 anos. Quase 80 anos. Né? Sim, em 80 anos a gente conseguiu evoluir isso, imagine com mais 80 anos. Então,
Esse pode ser um argumento pró, que daqui, talvez, mais algum tempo, a gente tenha toda essa capacidade. Existe... Agora, recentemente, eu li uma reportagem sobre um computador quântico criado pelos chineses. Esse computador quântico, ele é 10 a 15 vezes, a potência de 10 a 15 mais rápido do que o El Capitan. Ou seja, o El Capitan é 10 a 15 vezes mais rápido que o Nica. Esse computador quântico já é a mesma proporção mais rápido. Então, você veja como a tecnologia está avançando muito. Voltamos a falar do Galileu, né? Sim. Você veja, ele usou um instrumento óptico rudimentar lá, que ele fez na mão para ver que existiam outros mundos. Então, a tecnologia avançando, nós vamos ter mais conhecimento e talvez mais possibilidade de saber o que existe. E o que está acontecendo aí no universo, né? Qual deles? Qual Essa deles? Essa é a nossa pergunta, né? A nossa conversa. Exatamente. Também um argumento a favor aí são as anomalias Anomalias da física. Da Exato. física. A palavra foi difícil aqui para mim agora, né? Que você pode estar trazendo aí algumas interpretações aí dos aspectos do universo, né? Como as constantes fundamentais, os indicadores de código. Exato. O que é uma programação, se a gente viu numa simulação? É um código. É um código. É um código que você vai digitar lá, isso é assim, isso não é. Uma das anomalias que eles falam não é nenhuma anomalia, é a velocidade da luz. Por que a velocidade da luz é uma constante? Porque o programador definiu, né? Isso aqui não pode passar desse valor aqui, pronto. Então, isso é um indicador. Existem muitas constantes em física. Constante de Planck, né? A gente sabe. Permeabilidade do vácuo, permissividade magnética, são constantes que não mudam. Por quê? Então, o pessoal diz, não muda por quê? Porque o programador estipulou esse valor e é assim que funciona. Uma outra, talvez, anomalia, que o pessoal gosta muito de falar, que é o emaranhamento quântico. Não é isso? Todo mundo fala. Entrelaçamento. Emaranhamento quântico. Por exemplo, de uma partícula eu gero duas. Só que uma das leis das físicas diz que uma partícula... primeiro a gente tem que falar de superposição de estados, né? A gente tem uma superposição de estados na física quântica, que é o que possibilita os computadores quânticos. Enquanto a programação tradicional ela lida com zeros e uns, a superposição quântica me diz que esse valor ele pode estar variando entre 0 e 1 e a gente não sabe qual é esse valor. Tá? Então, variou entre 0 e 1 e pode ser qualquer valor entre 0 e 1. Tá? Isso é a superposição. Então, eu tenho uma partícula, eu quebro ela em duas, eu vou gerar duas partículas e existe uma condição de uma partícula que a gente chama de spin. Vamos associar spin à rotação, não é bem isso na física quântica, mas para facilitar o entendimento é assim. Então, a partícula ela gira para a esquerda ou ela gira para a direita. Né? Então, o meu dedo ou ele está para cima ou o meu dedo está para baixo. Então, gerei duas partículas de uma única. Essas duas partículas têm um princípio lá de exclusão de Pauli que diz que as duas partículas não podem estar com o mesmo spin ao mesmo tempo. Então, se uma está para cima, a outra está para baixo e vice-versa. Aí o pessoal fala que emaranhamento quântico o que é? Separei as duas partículas, guardei uma partícula para mim aqui e mandei outras lá para a constelação de Andrômeda, galáxia de Andrômeda. Como é que eu sei qual o spin do que está lá em Andrômeda? Eu venho aqui, vejo o spin dessa, automaticamente o spin da outra vira para o contrário. Né? Então, isso é o entrelaçamento e emaranhamento. Teoricamente, mais rápido que a velocidade da luz, muito mais rápido. E aí o que eles explicam na física, para dizer que é um ponto a favor? Como é um processador que está fazendo essa simulação, você acha que essa partícula está lá em Andrômeda, mas na verdade ela está aqui próxima do processador na sua simulação. Então, uma das explicações, uma das teorias que seria favorável é explicar o entrelaçamento quântico. É estranho, né? Mas é assim que funciona. A física quântica já é estranha. Se a gente aplicar isso para tentar explicar as situações do multiverso, é um pouco mais estranho ainda. E voltando ali, né, nos argumentos contra de novo, porque a gente falou só do demônio, né? Falamos do demônio, tem mais argumentos. Mas tem outros argumentos ali, né, como os limites da tecnologia, né? A gente não sabe se é possível simular aí consciências ou mesmo a complexidade de universo inteiro, né?
É isso que nós falamos dos computadores, né? De certa forma a gente falou, quando falou da diferença entre o É. ENIAC, o El Capitan e agora esse supercomputador aí que é o Shangzi, se não me engano, que é O o chinês. chinês. Shangzi era um filósofo chinês, não sei se você gosta de Raul Seixas. Gosto. Tem uma música lá que é o Sábio Chinês, né? Então, a música do Raul Seixas, do Sábio Chinês, é do filósofo chinês, que diz que ele estava andando num campo um dia e viu muitas borboletas voando. E aí ele adormeceu à sombra de uma árvore. E quando ele adormeceu, ele sonhou que ele era uma daquelas borboletas voando. E aí a música fala isso, né? Que quando ele acordou, o que ele aconteceu? Ele não sabia se ele era um sábio chinês que sonhava que era uma borboleta, ou se era uma borboleta que sonhava que era um sábio chinês. Né? E aí eles deram o nome do Shangzi para o supercomputador deles quântico agora. Ah, bacana. Então pode ser que no futuro consigamos fazer essas simulações. Falamos sobre os prós, falamos sobre os contras, agora falamos sobre os prós. Isso. É a ausência de evidências também, né? Aí você pode voltar lá em Galileu de novo, né? Pois é, exatamente. A gente não tinha evidência nenhuma que existiam outros mundos. Até que alguém fez um aparato tecnológico para conseguir mostrar essas evidências. Então, a gente precisa, talvez a gente careça de mais tecnologia para tentar identificar. Se a gente está numa simulação, e tem várias pessoas fazendo esses testes, tentando mostrar não só simulação, mas multiversos, né? Que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre multiversos. As implicações filosóficas, né? Sim. Pois é. Por que nós criaríamos uma simulação? Né? A filosófica estaria mais na simulação do que no próprio multiverso. Né? Então, e aí temos os multiversos. A possibilidade de vivermos no multiverso. Né? Não só numa simulação. De simulação a gente podia falar o pessoal conhece, por exemplo, o filme Matrix. É que entram aí em alguns filmes e séries que abordam esse tema, né? Isso. A gente podia falar de Matrix. Matrix é o filme mais comum que o pessoal conhece sobre simulações, onde o Neo lá, ou todo mundo, na verdade, todo mundo é prisioneiro das máquinas e as máquinas usam essas pessoas para gerar energia. E aí o Neo e mais alguns conseguem sair dessas máquinas e vir para o mundo real. Então, isso é talvez o filme mais comum aí de Matrix, de simulações. De simulações em Matrix. De Matrix, isso. Outra variação aí também, ao invés de vivermos em uma simulação, seria a de vivermos em multiversos, né? Isso. Aí tem a série Supernatural. Ah, essa é legal. Ela tem um episódio lá. O episódio 15, temporada 15, temporada episódio 15, Galaxy episódio Brain. 12. Galaxy Brain, onde o Chuck lá, que é o Deus, que na verdade ele interpreta o papel de Deus lá, eles têm vários multiversos, onde tem são os dois mocinhos lá, o Sam e o Jim Winchester, né, que eles estão sempre lutando contra algumas coisas que acontecem. E no final eles descobrem que é o Chuck, que é o Deus, que é o programador deles lá. E nesse episódio ele está destruindo esses multiversos porque ele não quer mais que existam multiversos. Então, mais uma vez, né? Por que o programador ou alguém criou tantos universos ou tantas simulações? Então, mas o que é esse multiverso? Bom, essa pergunta é boa, né? Boa, né? Essa pergunta é boa. Multiversos seriam universos paralelos ao nosso que podem ser criados e podem ser explicados pela física quântica. Física quântica é uma física, vamos dizer assim, ondulatória. Então, cada oscilação de onda da matéria, ela pode gerar um universo que nós chamaremos de universo paralelo, ou um multiverso. E isso aí pode ter sido já gerado no próprio Big Bang, né? Quando houve a explosão lá, nada impede que tenham sido gerados já outros universos fora o nosso. A ideia de que o universo não é único, né? O universo não é único. E mais uma coisa, né? Mais um problema. Existe a teoria, essa teoria ela foi proposta pela primeira vez na tese de doutorado do Hugo Everett, em 1957. Ele propôs essa teoria, que existiam multiversos. Era um físico também, depois ele abandonou a física, né? Não conseguia provar sua teoria. Até hoje ninguém conseguiu provar, existem estudos para isso, mas até hoje ninguém conseguiu provar que existem multiversos. Exceto a Marvel, a DC Comics. Uhum. Mas a física quântica permite que exista. A teoria das cordas prevê que existam multiversos. Né? A teoria das cordas né? Cuida tem lá 24 dimensões, 27 dimensões, então, e ela prevê também que possam existir multiversos. Carecemos de teste para ver se realmente existe.
Então, De multiverso tem filmes interessantes aí. Tem um filme chinês que eu gosto bastante. O pessoal não diz que é um filme de comédia, né? Eu entendo como um filme de comédia. Existe uma entidade qualquer que quer destruir os universos. E no nosso multiverso aqui, no nosso universo, tem uma mulher que ela tem condições de combater essa entidade. esse filme é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, isso mesmo. E aí eles vêm para o nosso universo para buscar ela e ela fica lutando nos vários multiversos contra essa entidade. Ainda bem que ela ganha, né? Senão a gente não estaria aqui. É que existem aí vários exemplos aí que a gente pode deixar para quem está nos assistindo aí de filmes interessantes que tratam sobre esse assunto, né, de simulações e multiversos, que eles podem estar assistindo. Um que eu gosto bastante, assim, que é interessante, é o efeito Mandela. Não sei, antes de falar do efeito Mandela, a gente de vez em quando vê no YouTube, né? Um jogador de futebol americano, se não me engano, um dia lá, que ele cai e ele levanta. Só que depois que o pessoal viu aquela filmagem assim, eles ficam lá olhando assim, pô, mas vamos tentar fazer, e ninguém consegue se repetir aquilo. Então aquilo ali é uma falha da Matrix, por exemplo, né? É que nem já associa, né? É uma falha da Matrix. Esses dias eu vi um cara jogando basquete. Então, estamos jogando basquete aqui nós dois, você está do meu lado, a bola, na filmagem, a bola está na mão de um jogador, no instante seguinte ela está na mão do outro. E ninguém vê a bola passar. E está a 2 metros de distância. Só que o que acontece? Uma outra câmera, numa outra posição, mostra. Na hora que ele quica a bola no chão, a bola vai para a mão do outro. Tinha alguém que impediu essa passagem. Só que a passagem da bola foi tão rápida que não vê. Aí uma outra câmera vai. Então, são explicações, né? O pessoal, tem falhas na Matrix. Mas isso aí, eu queria falar desse filme aí, do efeito Mandela. Do Mandela. É um casal, está na praia com a sua filhinha lá, acho que uns 4 anos, se não me engano. E ela está com um macaquinho, que ela usava lá, que ela sempre brincava com o macaquinho. E o casal está na beira da praia, estão lá lendo seu livro. A menininha fala assim, pai, eu vou ali na beira da água, na beira das ondas, pegar umas conchinhas. O pai, tudo bem. E ela vai com o macaquinho. Daí ela solta o macaquinho na beira da água, catar a conchinha. Nisso, uma onda vem e leva o macaquinho. Ela vai atrás para pegar o macaquinho e morre afogada. Né? Até os pais perceberem, ela acaba morrendo afogada. Aí, o pai dela fica desolado. Eu vou dar uma sinopse aqui, mas assista um filme, é bem interessante. Né? O filme o filme antigo, não é spoiler. O pai fica muito desolado e ele começa a ver manchetes de jornal de pessoas que ficavam vendo falhas né? Isso aqui aconteceu, isso aqui é falha na Matrix, estamos vendo simulação, isso, aquilo. E ele começa a perseguir aquilo até que ele cai num físico de uma universidade que faz testes para ver se estávamos vivendo numa simulação. E ele vai lá e convence o cara, e o cara fala, não, a gente não... minha prova é que realmente estamos vivendo. Só que eu não posso reiniciar, porque se eu reiniciar, a gente não sabe as consequências. No final, lá, o cara acaba enganando o físico, ele vai lá e reinicia a Matrix. E aí começa a aparecer esses efeitos falhos, né? Uma mulher que vai subir no ônibus, em vez de subir, ela atravessa o ônibus, e várias falhas que a gente pode dizer que é uma falha da Matrix. No finalzinho, aparece o casal na praia, a menininha ali do lado deles, e ela fala, pai, vou lá na beira da onda, na beira da praia pegar umas conchinhas. Ele fala assim, pode ir, filha, mas deixa o macaquinho aqui do lado. Então esse é um filme interessante para assistir. Esse filme que nós falamos, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, sobre multiversos, é interessante. O livro Matéria Escura, esse eu não assisti. Esse eu não vi, eu li o livro. Fala de um físico também, que podia ser qualquer outra pessoa, não precisava ser um físico, em virtude da história que é. O que acontece? Ele está vivendo aqui no nosso mundo, esqueci o nome dele, Jason, não lembro o nome do físico. E um dia ele acorda na faculdade onde ele trabalhava e o pessoal está interrogando ele sobre umas coisas que ele não sabia o que era. Até que ele percebe que ele está num outro universo paralelo, num universo paralelo que não era o dele. O físico, que era ele, daquele universo, descobriu como passar os universos, só que qual é a diferença? O da Terra 1, vamos chamar de Terra 1 aqui, o da nossa Terra, ele casou com uma menina lá, e o outro físico queria só continuar a pesquisa dele, e falou assim, não, se eu casar com ela, a minha pesquisa aqui não vou ter tempo de pesquisar, eu vou continuar com a pesquisa.
Então, esse que ficou lá no outro universo paralelo, lá na Terra 2, ele desenvolve como passar pelos multiversos. Só que depois que ele faz isso, ele, poxa, como é que seria se eu tivesse casado com ela? Daí ele faz a troca de pessoas. Então, ele vem para o nosso multiverso e manda outro para o outro multiverso, para saber como é que era se ele tivesse sido casado. Então, é uma história interessante. Depois tem um desenrolar ali e acaba dando tudo bem. Então, para concluir aí, né, eu fiz uma reflexão filosófica aí sobre o assunto. Mesmo que sejamos vivendo num universo paralelo ou em uma simulação, questões sobre livre-arbítrio e nossa busca contínua pelo conhecimento podem nos ajudar a perceber se estamos em um deles. Seja em um universo paralelo, em uma simulação ou na realidade base, a busca por conhecimento e as perguntas sobre livre-arbítrio continuam a nos guiar. Mais do que descobrir onde estamos, o importante é entender como viver bem nesse mundo, seja ele qual for. É isso aí. O importante é isso, né? Se nós estamos só numa simulação ou não, não precisamos ser tão radicais igual o Neo, né? Querer sair. Né? Ou precisamos? Talvez, né? O principal motivo talvez qual é a ideia do programador, né? É isso que nós precisamos entender. E talvez a ideia do programador seja essa, somente vivermos bem. Então, talvez essa seja a melhor reflexão mesmo, né? E assim seguimos. É isso aí. Então tá bom. Obrigado, Fernanda, pelo Obrigada pelo a você pelo convite, aí. foi muito bom. Pessoal que está nos assistindo, né? Espero que tenham gostado desse bate-papo aqui, que como nós falamos no início, né, somente uma conversa mais filosófica sobre se vivemos num multiverso ou se vivemos numa simulação. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Nos vemos aí no próximo programa Por Dentro da Pós.